Para dar continuidade à nossa aventura aqui com a termodinâmica, a gente vai colocar alguns conceitos novos que você vai ter que acolher aí para conseguir construir os próximos passos. O primeiro dos conceitos que a gente vai falar aqui é o conceito de entropia. Se você for procurar livros, textos falando sobre o assunto, você vai ver uma palavra se repetir muitas vezes, que é a palavra desordem. Eu não vou usar a palavra desordem para me referir à entropia, porque entropia não é desordem, beleza? Cheguei chegando com a conversa da maneira como a gente tem que falar. Entropia é um conceito que está relacionado aos diversos estados termodinâmicos que um sistema pode assumir. E esse estado termodinâmico a gente entende como um conjunto de pressão, volume e temperatura para aquela quantidade em mol que a gente tem daquela substância, que pode ser um líquido, pode ser um gás, né? Normalmente é um gás, e é o que está compondo ali o funcionamento da máquina. Então, estado termodinâmico é um conjunto de pressão, volume, temperatura. Diversos estados termodinâmicos serão usados para a gente entender o que é entropia. Beleza? Vamos rabiscar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a palavra desordem, e tirar da nossa linha argumentativa. Beleza? Ela é muito legal, os livros usam aí para ajudar a entender e tal, mas ela vai mais nos atrapalhar do que ajudar. Então, eu vou evitar o uso dessa palavra. Imagina que você tem o seguinte, imagina que você tem uma caixa cheia de bolinhas. Você tem bolinhas azuis e você tem bolinhas vermelhas. Essas bolinhas compõem aí a sua caixa, beleza? E aí a gente imagina o seguinte, que um estado termodinâmico é uma configuração possível para as posições dessas bolinhas. Então imagina que cada bolinha representa uma pressão, volume e temperatura ali naquela região da situação termodinâmica que você tem, e que cada molécula que constitui aquele sistema pode ter um conjunto de pressão, volume e temperatura representando bolinhas diferentes. Beleza? E aí, se você pegar o sistema com essas mesmas bolinhas e ficar trocando o lugar dessas bolinhas, você vai ter o seguinte: todos os possíveis estados termodinâmicos, então, ó, todos os estados termodinâmicos serão representados, então, portanto, pelas diversas posições possíveis dessas bolinhas. A soma de todas as quantidades de todos os estados termodinâmicos representam um número, é um número finito que é chamado de entropia. Exemplo prático. Eu tenho uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. E eu tenho um recipiente com água a 0 graus Celsius. Estou botando a mesma temperatura, beleza? Então, um recipiente com água, que é uma xícara. Vou botar até a asa da xícara aqui. Os dois recipientes contêm água a 0 graus Celsius. É a mesma molécula nos dois recipientes, porque água e gelo é a mesma molécula. Eu vou supor também, para a nossa experiência de pensamento, que elas têm a mesma massa. Mesma massa. Porém, no gelo, eu estou no estado sólido e na xícara, estou no estado líquido. Se você pegar todas as posições possíveis que podem constituir esses dois sistemas, você acha que você vai ter mais possibilidades com gelo ou com água? Naturalmente, você pode ter pensado, bom, no gelo, se eu estou no estado sólido, aquele cristalzinho de água deve ter que estar montado. E a água, no estado líquido, a água pode assumir várias posições diferentes e estar formando aí a mesma xícara de água, a mesma quantidade de água que está dentro da xícara. Ou seja,
No estado líquido, eu tenho mais estados termodinâmicos possíveis do que no estado sólido. Ou seja, um copo d'água a 0 graus Celsius tem maior entropia do que um pedaço de gelo a 0 graus Celsius. Claro que se eu tiver mais massa, mais moléculas, mais estados termodinâmicos. Claro que se eu tiver uma temperatura mais alta, mais agitação, mais possíveis estados termodinâmicos. Ok, eu peguei mesma massa, mesma temperatura, troquei só o estado físico para avaliar a entropia. A entropia de um copo d'água no estado líquido é superior à entropia de um bloco de gelo no estado sólido. Mesma massa, mesma temperatura. Então, a entropia no estado sólido tende a ser menor do que a entropia no estado líquido. Percebe que a palavra desordem, ela pode ser perigosa nesse estado que nós estamos falando aqui? A palavra desordem pode ser perigosa. Para você falar que no estado sólido as moléculas estão mais organizadas, no estado líquido elas estão mais bagunçadas. E aí, mais bagunça, mais entropia. Isso não tem nada a ver com estados termodinâmicos, beleza? É uma analogia que os livros usam. Se você quiser, inclusive, você pega aqui, ó, estado gasoso. Você pode pegar a água a 0 graus Celsius, botar uma pressão baixíssima aí, e aí, em alguma combinação, a mesma massa pode estar no estado gasoso, beleza? Estado de vapor, mas é estado gasoso. Não é gás, mas é estado gasoso. Aí você fala que a entropia é maior ainda. Ok, beleza? De onde vem o conceito de entropia? Contagem de estados termodinâmicos. Se eu tenho mais estados termodinâmicos, eu tenho maior entropia. Se eu tenho menos estados termodinâmicos para aquele sistema possíveis, eu tenho menos entropia. Como que são feitos os cálculos de entropia? Eu não vou me aprofundar, mas quero falar sobre eles para a gente poder usar lá na hora de definir como que as coisas acontecem na máquina de Carnot. Vamos fazer? A fórmula que nós vamos usar é a que diz que a variação da entropia é a razão entre calor e temperatura. Beleza? Então daqui você já sabe que a entropia é uma coisa medida em joules por Kelvin, porque calor está em joule, temperatura está em Kelvin. O que nós devemos avaliar? A variação da entropia de um sistema é a quantidade de calor envolvida dividido pela temperatura em que aquele processo termodinâmico aconteceu. Vamos fazer um exemplo. Imagine que você tem um bloquinho de gelo. Imagina que você tem um bloco de gelo com uma determinada massa. Vamos supor, um bloco de gelo com a massa aí de 200 gramas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bloco de gelo, vou tirar do estado sólido e vou levar para o estado líquido e vou calcular a variação de entropia. Então, para saber a variação de energia envolvida, eu vou ter que pegar o calor trocado. Qual é o calor trocado? O calor trocado, massa vezes calor latente, né? De fusão, no caso, M vezes L. Não precisa se preocupar em decorar esses valores, que eles são sempre fornecidos para você. A massa, 200, e o calor latente de fusão, nas unidades que a gente vai usar aqui, ó, a gente pode usar o calor latente de fusão como sendo igual a 336 joules por grama. Beleza? Para a gente poder deixar as coisas aqui na unidade em que elas estão. Então, 200 vezes 336 vai me dar o calor. Beleza? Aí esse calor vai aparecer em joule. Isso aí é o calor trocado. Calor trocado no processo termodinâmico. A temperatura tem que ser em Kelvin. Então, a temperatura que a gente tem o gelo entrando em fusão é a temperatura de 273 Kelvin, que é o mesmo que 0 graus Celsius. Beleza? Então, fazendo aí 200 vezes 336, a gente tem 67.200 joule. E a temperatura 273 Kelvin. Fazendo o cálculo, então, a gente chega que a variação de entropia nesse processo
vai ser a razão 67.200 dividido por 273. Isso resulta em 246. Qual é a unidade? Joule por Kelvin. Então, isso é uma variação de entropia. Veja que é um número positivo, porque nós temos aumento de entropia quando passamos um bloco de gelo do estado sólido para o estado líquido. Beleza? Mas a situação fica interessante quando a gente faz a interpretação teórica da entropia, e não só esses números, não só essa definição matemática. A entropia está relacionada com o calor trocado de um sistema. Ora, vamos olhar para a fórmula. ΔS, calor sob temperatura, calor trocado. Ora, se eu tivesse calor trocado igual a zero, eu teria variação de entropia também igual a zero. E como se chama a transformação termodinâmica em que o calor trocado é igual a zero? É ela mesma. Se o calor trocado é igual a zero, a transformação se chama adiabática. E com essa conversa que nós tivemos aqui agora, a gente pode dar o segundo nome dessa transformação, que é a transformação isentrópica, ou seja, transformação de entropia constante. O que isso muda na sua vida? Ora, o diagrama de Carnot, lá no diagrama VP, ele trazia para a gente a situação em duas linhas isotermas e duas linhas adiabáticas. E aí a gente fazia um ciclo termodinâmico envolvendo essas transformações dessa forma. Então você tinha temperatura constante e aqui você tinha entropia constante. Porque se você não tem calor trocado, a entropia do sistema permanece a mesma. Beleza? Aqui nós já temos de cara uma consequência que é muito interessante, que tem a ver com a espontaneidade dos processos. Então, espontaneamente, a entropia dos sistemas aumenta. Os processos termodinâmicos que ocorrem espontaneamente tendem a trazer aumento de entropia. Portanto, é esperado que a entropia do universo esteja em constante processo de crescimento. Quando a gente tem uma máquina térmica transformando uma forma de energia em outra, por exemplo, você esquenta lá o combustível, ele pega fogo, na hora que ele pega fogo, ele se expande, e essa expansão faz o pistão se mover, que move o carro, o avião, o barco, o que você quiser. Então, esse processo termodinâmico ocorre com aumento de entropia. Significa que quando você transforma essa energia que estava ali contida nas ligações químicas e libera para que outras coisas aconteçam, você está aumentando a entropia dos sistemas, beleza? Quando ocorre uma explosão estelar, em que a gente tem lá, por exemplo, uma supernova, nós temos um aumento de entropia. Por isso que às vezes os livros misturam a palavra entropia e falam sobre desordem, que é aquela palavra que eu falei que eu não ia usar como base da minha argumentação. Porque quando falamos de entropia, estamos falando de quantidade de estados termodinâmicos possíveis. Então, naturalmente, nós temos os sistemas caminhando para a situação em que os estados termodinâmicos vão se tornando cada vez mais numerosos. E isso chamou a atenção dos estudiosos e levou a uma modelagem em que o ciclo de Carnot é trazido de uma forma muito mais conveniente, usando um diagrama diferente desse diagrama que nós usamos aqui. E esse diagrama que eu estou falando é o diagrama TS. TS porque eu vou usar o T de temperatura e o S de entropia, em vez de usar pressão e volume. Aqui, mais uma vez, eu vou resmungar e falar que o melhor nome para ele seria diagrama ST, em que eu vou botar o S aqui embaixo e o T ali em cima, beleza? Olha como o nosso ciclo de Carnot fica interessante.
Duas transformações isotérmicas significa temperatura constante. Duas transformações isentrópicas significa duas temperaturas com entropia constante. Ou seja, o ciclo de Carnot no diagrama TS vira um retângulo. E isso nos traz a informação direta de que a entropia ficou constante durante o processo. Esse não é o único diagrama que nos traz essas informações. Um outro diagrama que a gente tem também, que também é útil para fazer análise, também chamado de diagrama de fases, é o chamado diagrama PT, que eu iria chamar de TP, pelos motivos que eu já falei até agora. É um diagrama em que o estado físico da substância é mostrado nos eixos coordenados. Como é que funciona o diagrama PT? Ele traz para a gente uma sequência de valores de pressão e temperatura capazes de estabelecer o estado físico da substância em cada situação termodinâmica. Então, beleza. Imagine que você tem uma linha como essa e que isso aqui representa o diagrama de pressão por temperatura de uma determinada substância. Por que esse diagrama é interessante? Porque esse ponto em que a gente tem aqui representa o ponto triplo, o ponto em que os três estados termodinâmicos, os três estados físicos, existem simultaneamente. Essa região aqui representa pontos em que a substância está no estado líquido. Aqui nós temos o estado de vapor, o estado sólido, e depois dessa linha tracejada, que é onde o gráfico termina, temos aqui o estado gasoso. Só um instante que eu cliquei no negócio que não devia. Resolvido. Então, o estado gasoso, que está relacionado àquela temperatura que nós chamamos de temperatura crítica. Então, o que isso mostra para a gente? Ora, estamos falando sobre mudança de estado físico. Quando a gente tem esse tipo de diagrama, o nosso objetivo é saber o que acontece quando você tem mudança de estado físico. Por exemplo, ele diz aqui para nós que numa mesma temperatura, se a substância, isso aqui não é água não, se a substância está no estado líquido, basta diminuir a pressão para que ela vá para o estado de vapor. Se uma substância está no estado líquido, basta diminuir a temperatura para ela ir para o estado sólido. Se uma substância está no estado líquido, basta aumentar a temperatura para que ela vá para o estado de vapor e, posteriormente, devido à temperatura crítica, vá para o estado gasoso. A água, eu falei ali que não servia, né? Tem um diagrama um pouquinho diferente desse, em que você tem uma das bandinhas desse diagrama virada para o outro lado. E isso muda completamente a situação, porque o líquido acaba tendo a possibilidade de passar para o estado sólido por meio de mudanças de pressão. Então, existem algumas temperaturas em que a água está no estado líquido e que, se você vai lá e faz uma mudança de pressão, ela pode ir para o estado sólido. Ou o mais surpreendente, você tem a água no estado sólido, aumenta a pressão e ela vai para o estado líquido. Se você acha que nunca viu isso, é a situação que acontece quando você tem o patins de gelo, que tem uma espécie de uma lâmina debaixo ali do pezinho, né? E essa lâmina pressiona aqui a botinha. Eu sou muito bom desenhista, né? Tá aqui a botinha do patins e essa lâmina serve para trenó também. Essa lâmina, na hora que ela pressiona o gelo, momentaneamente o aumento de pressão derrete o gelo, formando um pequeno colchãozinho de água que permite que ocorra o deslizamento com facilidade, né? Por isso que ele acaba deslizando. E isso aparece aqui, ó, no diagrama de pressão por temperatura. Então a gente ficou bastante tempo focado no diagrama PV para conseguir resolver os problemas, para conseguir modelar as máquinas, e a gente trouxe a ideia de que se a gente coloca outras grandezas termodinâmicas, como por exemplo a entropia, ou também relaciona pressão com temperatura, as coisas podem ser diferentes. Em que modo, né? De que modo, em que maneiras isso aqui pode aparecer para você?
Pode ser como num exercício desse que nós vamos usar para poder ilustrar a situação que está sendo mostrada aqui. Vou colocar ele agora. Dado o diagrama de fases de uma determinada substância, avalie as afirmações. Olha aí, no estado X para o estado Y ocorre vaporização. Antes da gente começar, você conseguiu perceber que esse diagrama parece muito com o formato de uma taça, como se fosse um negócio assim, ó. E se você tem uma taça, onde é que você coloca o líquido nessa taça? Onde é que você derrama o líquido? Eu estou falando isso só para você decorar o diagrama. Com certeza é aqui que você bota o líquido, né? É ali, ó, naquela parte ali. Então, você põe o líquido nessa parte, é aqui que está o estado líquido. E aí os demais você deduz pela lógica, né? Como é que seria deduzir isso aqui pela lógica? Ora, esse aqui é o estado líquido e o diagrama é de pressão por temperatura. Ora, no estado líquido, se você diminui a temperatura, estado sólido, aumenta, estado de vapor. E aqui a gente já viu que a temperatura é a temperatura limite, que é o estado gasoso. Beleza? Então, do estado X para o Y, ocorre vaporização? Não. Isso aqui não é vaporização, não. É sólido para o líquido, ocorre fusão. Então, esse item 1 está errado. Na passagem do estado Y para Z, do Y para Z, nós temos a formação de vapor. Então, na passagem do estado Y para Z, ocorre a fusão, também está errado. Sob pressão de 5 atm, temperatura de 35 graus, conforme está mostrado aqui, nós temos a substância no estado líquido. Então, verdade, realmente a substância se encontra no estado líquido, isso está certo. No número 8, se a substância for expandida isotermicamente a partir do estado X, ela poderá sofrer sublimação. Veja, se você está no estado X, você está por aqui, em algum lugar dessa região. A sublimação seria a passagem do estado sólido para o estado de vapor. E realmente pode acontecer sublimação. Passagem do estado sólido para o estado de vapor. Isso aqui só acontece com a pressão bem baixinha, né? Como você pode perceber aqui. Então, o 8 também é verdadeiro. Para acabar, ele diz que o ponto A está sobre a curva de sublimação, que é o pedaço do diagrama em que a sublimação ocorre, né? Então, a gente teria aí também como verdadeiro esse item. Beleza? Então, se a gente tem aí as situações, né, escritas dessa forma, se a gente tem aí, né, as afirmações feitas desse jeito, e realmente aqui, ó, o estado X representa qualquer um nessa região zona toda daqui, a resposta dessa questão seria a soma 16 mais 4 mais 8, que chegaria no 28. Beleza? Eu já vi interpretações que me davam esse 8 como incorreto, que ele imaginava que o X era um pontinho bem aqui, beleza? No entanto, eu não julguei como falso, julguei como verdadeiro, porque o X é toda a região. Se fosse um pontinho, ele deveria ter desenhado um pontinho para deixar isso aí claro. Não estou aqui para discutir gabarito, beleza? Com isso, a gente consegue ver uma interpretação e uma aplicação prática de como aparece o diagrama de pressão por temperatura. Por que esses diagramas são úteis? Porque eles permitem ilustrar situações termodinâmicas diferentes daquelas que nós experimentamos somente com um diagrama do tipo PV. Beleza? Vamos fazer a saideira para a gente poder encerrar? Uma máquina térmica opera segundo o ciclo JKLMJ, mostrado na figura no diagrama TS da figura. Então, um diagrama de temperatura versus entropia, como a gente está vendo. Letra A. O processo JK corresponde a uma compressão isotérmica. Veja, aqui você tem uma situação de aumento de temperatura. É realmente aí uma transformação isotérmica, beleza? No entanto, a gente vê que no processo JK, apesar de a temperatura estar sempre a mesma,
a gente tem aumento de entropia, então isso não seria uma compressão, seria uma expansão isotérmica, a letra A, errado. O trabalho realizado pela máquina é dado por isso. Eu não sei. Vou continuar e aí a gente volta para discutir. O rendimento da máquina é dado por eta igual a 1 menos T2 sobre T1. Ora, T2 temperatura da fonte quente, T1 da fonte fria. Bom, gostei muito. N igual a 1 menos T2 sobre T1. T2 temperatura não gostei, porque o T2 é maior que o T1. Seria T1 sobre T2. Então ele é falso. Foi quase, hein? Quase que eu caí nessa. Letra D. Durante o processo LM, uma quantidade de calor QLM igual a T1 vezes S2 sobre S1 é absorvida pelo sistema. Bom, aqui eu preciso avaliar a quantidade de calor que foi absorvida. Também agora não sei responder essa informação. Outra máquina térmica que opere entre T2 e T1 poderia eventualmente possuir um rendimento maior do que a dessa. Aqui ele queria que você identificasse isso como uma máquina de Carnot. E sendo uma máquina de Carnot, ela tem o maior rendimento possível. Beleza? Por que eu segui essa linha argumentativa? Ora, uma questão de um nível de dificuldade elevado. Agora nós precisamos avaliar como se calcula trabalho e como se calcula calor trocado. Com isso, a gente vai conseguir escolher rapidamente entre as letras B ou D. Beleza? Vamos nessa? Vou sair daqui. Começando pela letra D, eu vejo que esse processo L para M é um processo que ocorre a temperatura constante, portanto é isotérmico, e ele tem uma redução de entropia, portanto ele corresponde a um processo de compressão. Dessa forma, eu tenho certeza que não é uma quantidade absorvida, porém liberada. Então, o item D também está errado. E para acabar, a gente marca com certeza a letra B, porque assim como no diagrama PV, a gente tem que a área sobre a curva, a área sob a curva, e portanto, a área dentro do ciclo corresponde ao trabalho realizado pela máquina no ciclo. E se você olhar para essa figura, T2 menos T1 é esse lado e S2 menos S1 é esse lado, fazendo para a gente a confirmação de que o trabalho realizado é de fato o valor dessa área. Beleza? Bem frenético. Achei aí que esse finalzinho trouxe os assuntos menos frequentes e mais complicados aí da parte de termodinâmica. Não deixe de olhar para eles com atenção, não deixe de interpretar os gráficos e com isso a gente consegue encerrar a nossa conversa sobre a termodinâmica. Obrigado pela atenção, paciência e confiança de todos. Até a próxima. Fui.